Tu falou mais cedo aí que tu mantém contato com diplomatas dos Estados Unidos, da Ucrânia, da Rússia. O contato com esses caras é fácil ou você que tem um nível de prestígio elevado? Não, eu acho que alguns são amigos há muitos anos, então realmente são conversas que a gente conversa de outras coisas e também fala, ó, o que você acha dessa situação? Né? São muitas pessoas da faculdade, onde existe uma relação aí que até pode ter um impacto, às vezes, importante quando não é possível ter um diálogo formal. Às vezes você consegue, um governo até pede para um diplomata falar com um colega de faculdade do outro lado para fazer uma consulta. Isso existe bastante, né? Então tem muita diplomacia paralela. Eu acho que eu contei essa história, né? Quando um submarino nuclear russo teve problemas sérios alguns anos atrás, o governo russo não permitiu um pedido oficial de ajuda às Forças Armadas Americanas e quem fez foi um russo que estudou em Harvard, um cara lá com um amigo de balada, enfim, ele pede ajuda ali para mim, é assim? Falou, olha, e consultou, e aí uns técnicos sem nenhuma comunicação oficial dos Estados Unidos viajaram para a Rússia para tentar resgatar esse submarino nuclear. Eles não conseguiram, mas não foi mas os americanos realmente tentaram. Naquele momento foi a Kursk, um submarino que eles não conseguiram localizar. Ele subiu. E morreu todo mundo. Mas é o tipo de coisa em que as relações pessoais são fundamentais. Por isso que os diplomatas, eles têm essa brincadeira, né? Eles falam que os soldados morrem pela pátria e os diplomatas bebem pela pátria. Por quê? Porque se você está, por exemplo, assim, diplomata francês em São Paulo, você vai e tem Dia Nacional da África do Sul, tem uma festa. Você tem que ir lá, porque as pessoas que você vai encontrar lá, talvez de São Paulo você vai para o Senegal, depois você vai para Moscou, depois você vai para Washington. E 20 anos depois você precisa de uma ajuda porque um cidadão francês em São Paulo está tendo um problema. E aí você fala, eu lembro dessa pessoa lá daquela época. Né? Então você tem que ter muitos amigos. E para diplomatas, muitas vezes pesquisadores, também são relevantes, porque eles conseguem, às vezes, consultar de maneira informal e dizer, o Moro tem chance? E aí você consegue dizer, olha, esquece. Não precisa nem desenvolver um plano de ação para este cenário. Ou você vai falar, olha, eu acho que tem chance, etc. Então, essas consultas informais são úteis para os diplomatas também. Entendi. E muitas vezes um diplomata, até se um pesquisador é colunista ou tem algum programa no YouTube ou sei lá o que, eles às vezes lançam uma ideia ou tentam explicar. O que mais acontece, na verdade, é que eu escrevo um artigo e aí algum diplomata liga para se queixar e fala, que é isso? Você falou mal dos Estados Unidos, falou mal da Rússia e tal, explica na expectativa, na esperança de que no próximo artigo você vai equilibrar mais. Então, isso acontece bastante. Então, é mais nessa chave que para eles também é super útil ter esse diálogo, sabe? Que trabalho complicado. Tu não pensa em ser diplomata? Não, acho que não. Sabe por quê? Porque, bom, se você é diplomata, você representa o seu governo. E se você discorda do seu governo, você tem duas opções. Ou você tenta ser removido para um consulado lá longe, num país pequeno, para carimbar passaporte. E você não será obrigado a defender esse governo. Ou você diz, olha, eu vou defender uma posição com a qual eu discordo totalmente. E hoje tem muito diplomata brasileiro que defende posições contrárias àquilo que eles acreditam. Né? Tem essa brincadeira que... Que complicado, é verdade, eu não tinha pensado nisso, que Faz assim, sentido, né? com a alternância de poder é natural que... E aí, sobretudo em Genebra, né, tem muitas questões na ONU de direitos humanos, direitos da mulher. E imagina, você é um diplomata brasileiro que acredita muito nessa questão de direitos humanos, etc. E aí, de repente, você é a pessoa que vai buscar a Damares no aeroporto
e vai acompanhá-la, brifá-la, etc. E brigar para que qualquer menção de gênero será retirado de qualquer documento da ONU. Isso é o oposto daquilo que você quis fazer. Então, você trabalhou anos e anos e, de repente, você está nessa situação. Então, você tem que ter, eu acho que um pragmatismo que, como pesquisador, você não precisa ter. Então, tu está feliz nessa posição. O acadêmico pode, a princípio, ele está assim, ele pode mudar de opinião, ele pode criticar o governo. Então, essa é uma vantagem. Agora, o diplomata ganha bem mais. Então, Entendi. Sempre tem esses dois lados. Mas não adianta ganhar mais se você está contra o que você acredita, né? Eu confesso que eu acho que a carreira diplomática no Brasil é incrível, porque o Brasil é um país que tem missões no mundo inteiro e o Brasil é um ator que consegue acessar, vamos dizer, que tem voz em muitos fóruns. Então, o Brasil sempre será ouvido de alguma maneira por ser um país muito grande, mesmo agora com a reputação mais complicada, né, na área ambiental, etc. Muitas vezes tem reuniões pequenas. Então, por exemplo, o embaixador alemão na África do Sul vai fazer uma reunião e vai convidar 10 outros embaixadores porque quer trocar uma ideia sobre, sei lá, futuro da África do Sul. O brasileiro vai estar lá, entendeu? Porque é uma perspectiva que importa. Então, assim, ser diplomata brasileiro, eu acho que realmente é uma profissão muito bacana e muito mais interessante do que, por exemplo, de um país pequeno, sei lá, Chile, da Dinamarca, o Chipre, porque você até pode, às vezes, ter um voto aqui e ali, mas a capacidade de ter um impacto mesmo é bastante relevante no caso do Brasil brasileiro. Pô. Mas tu diria que a diplomacia brasileira está sofrendo uma perda de prestígio por conta do governo e tudo mais? Eu acho que tudo vai depender das eleições em outubro. Porque assim... Puta, cara, estamos fodidos, porque a gente vai ter Lula e Bolsonaro. Não, calma. Eu acho que você eleger uma pessoa, enfim, mais radical, etc., uma vez, o resto do mundo pode dizer, ok... vacilou. Agora, uma reeleição dessa pessoa costuma empoderar essas pessoas. Na verdade, você quase sempre tem um processo de radicalização. Porque a pessoa radical eleita pela primeira vez também sabe que muita gente votou em mim que não apoia essa agenda radical. Agora, a reeleição é um sinal para essa pessoa dizer, olha, eu tinha uma retórica radical na minha primeira campanha, ganhei, ok, algumas pessoas acharam que não ia ser tão radical, acabei sendo radical e mesmo assim ganhei. Então, Chaves, Erdogan na Turquia, Orbán na Hungria, todos esses caras, vamos dizer, radicalizaram para valer só depois da reeleição. O primeiro mandato do Chaves foi bem tranquilo. Ortega na Nicarágua. Então, eu acho que claramente a diplomacia está bastante abalada. Por quê? Porque o mandato do Ernesto, a missão do Ernesto Araújo foi justamente enfraquecer o Itamaraty, porque para o Bolsonaro, o Itamaraty foi o ninho do globalismo. Ou seja, o deep state, né, que eles chamam assim, uma burocracia que não responde a impulsos democráticos, supostamente pessoas que são guiados por outros interesses do Brasil. Então, vamos dizer, o objetivo do Ernesto foi tirar poder do Itamaraty e dar isso para outros centros de poder, acima de tudo, Planalto. Foi por isso que hoje você tem um Dória que tem representações do Estado de São Paulo lá fora, em Munique, na China, no Oriente Médio. Por quê? Porque o Itamaraty acabou sofrendo muito no governo Bolsonaro, e quem aproveitou disso não é só o Planalto, mas também os estados que começaram a ter uma atuação internacional. O presidente não enche o saco dos estados por fazerem isso, dos governadores? É uma área um pouco cinzenta, porque a Constituição brasileira, na verdade, não permite que entidades subnacionais tenham uma diplomacia. Isso é prerrogativo. Isso quem
a única entidade que pode é a União, é o governo O federal. Bolsonaro tá cagando para todo mundo, né? Agora, é interessante, por exemplo, no caso da vacina, o fato de São Paulo ter tido uma diplomacia foi fundamental para trazer essa vacina. Sim. Sem isso, se você tivesse todo o poder da diplomacia em Brasília, não teria tido há mais ou menos um ano a vacina em São Paulo. Agora, pode também ser o contrário, que o governo tem uma boa política sensata e aí o governador de São Paulo Estraga tudo. você não controla o que está acontecendo, etc. Pode dizer. Então, não é algo. Ou seja, pode dar problema lá na frente. Então, entendi. assim, Mas é que eu acho legal isso, na real. Do Estado, por exemplo, São Paulo, ter uma diplomacia com outros países ou grandes empresas. Eu acho que faz sentido, porque o país Brasil, na diplomacia do país Brasil, deve ser muito difícil você focar alguma coisa pro Estado, entendeu? Ele vai ficar pensando mais geralzão normalmente, né? Só que às vezes, o que acontece? O governador pode viajar a Brasília, falar com o chanceler e dizer, para o meu estado, seria muito bom se a diplomacia brasileira fosse dessa forma, de outra forma. E aí o exemplo super interessante disso é o Campos, o governador Eduardo Campos, de Pernambuco, que pediu que o governo brasileiro se aproximasse da Venezuela. Porque ele entendeu que a Venezuela está começando a ter uma relação cada vez pior com os Estados Unidos e achava que o Brasil pode se aproveitar e vender produtos à Venezuela. E o estado que poderia ter um papel nisso seria Pernambuco. Então, é muito comum você ter estados influenciando a política externa brasileira, mas é internamente, entendeu? Uhum. Se você começar a ter o estado de São Paulo falando uma coisa, o estado do Rio outro, pode Muito ter ruído. uma coisa em que até acontece, às vezes uma grande empresa diz, eu quero investir, não sei, uma grande quantia de dinheiro no Brasil. Ainda não sei onde. Então o cara vai ao Brasil, visita o governador de São Paulo, o governador do Rio, e aí o governador de São Paulo diz, olha, aqui eu te dou um super desconto, você não tem que pagar muito imposto. E aí vem um cara de Santa Catarina e fala, olha, se você fizer seu investimento no meu estado, você não tem que pagar imposto e eu vou construir toda a estrada até sua fábrica. E aí vem... Isso também é ruim. Porque aí tem uma briga entre os dois e o cara começa a dar ditar demais, fazer um entendeu? leilão. Porque os estados são desesperados para Mas tá receber o acontecendo isso nos investimento. Estados Unidos, não tá não? A Califórnia com o Texas fazendo umas... Assim, muitas... Faz sua fábrica aqui que eu te dou isenção fiscal. Isso não acontece pra caralho? Claro. Mas assim, se você... É natural. E eu acho importante que os governadores também viajem. Muita gente fala, eles estão de férias, etc. Eu já preparei, briefei políticos brasileiros de esquerda, de direita, antes de fazer uma viagem. Estão viajando para a China, pedem algumas informações. Eu acho super importante. Porque muitas vezes tem práticas lá fora que o cara vê e fala, poxa, isso aqui talvez funcione para mim. É muito importante você ter os políticos que viajam. Que muitas vezes, na verdade, o problema é a falta de viagem. O Paulo Guedes nunca teve na China. Sério? Nunca. A vida dele? Pô, você é o ministro da Economia e seu principal parceiro comercial é a China, você nunca teve lá, é um problema. Que ele é anticomunista. Enfim, não sei. Então, assim, um pouco de coordenação acho importante, federal, porque também tem uma coisa, os diplomatas, e por isso eu acho que o Itamaraty, a princípio, vai permanecer. O Itamaraty faz a política externa de uma forma bastante parecida há mais de 100 anos, ou seja, ele consegue se blindar um pouco das turbulências internas. Tem uma estrutura de gente muito bem treinada e isso, aliás, os estados não têm. É claro que o Itamaraty cede sempre alguns diplomatas para os governadores também, mas eles não possuem a mesma estrutura. Então, eu acho que lá na frente o Itamaraty vai manter seu status. Eu não acho que esses 4 anos acabam com essa reputação. Entendi.